sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 4. E eu pediria a sua atenção para o que nós vamos compartilhar com os irmãos. Nós temos aprendido na igreja sobre os exercícios espirituais, e um desses exercícios espirituais que nós temos tentado ao máximo praticar é a absorção bíblica, né? É se concentrar naquilo que está sendo pregado ou lido. Então eu gostaria muito que você se concentrasse em tudo que nós vamos compartilhar com os irmãos hoje no nome de Jesus. Deixa a Bíblia aberta, a leitura já foi feita, nós só vamos, vez ou outra, fazer menção do texto. É interessante que você esteja com a Bíblia aberta. Esse sermão eu sintetizei ele no editorial do nosso boletim. Depois, se você quiser ler em casa, ele está aí impresso, a síntese desse sermão, ele está no nosso editorial. Amados, quando você anda pelo Recife, sobretudo na periferia do Recife, você vai ver muitas casas sobre outras casas. Temos uma dificuldade muito grande, sobretudo aqui na região, na zona norte do Recife, que é a nossa densidade demográfica, né? Tem muita gente para pouco espaço. E aí se valoriza terrenos, os terrenos ficam mais caros, e é comum pessoas construírem suas casas sobre as outras casas que já existem. É mais fácil para o filho que vai casar, por exemplo, puxar uma laje e construir uma casa sobre a casa dos seus pais. Se faz necessário algumas condições para que isso aconteça. Você pode construir uma casa sobre outra casa. É simples. Mas temos algumas condições para que você faça isso. Para que você, por exemplo, construa uma casa sobre outra, você precisa fortalecer as colunas. Você precisa colocar vigas. Você precisa reforçar a estrutura. Vá segurando aí, Vitor. Você precisa montar a estrutura para que a casa que será construída em cima não venha colapsar, não venha desabar. Toda essa preparação, olhe para cá, ela vai ditar o quão alto será a casa que você vai construir. Ou seja, se você fizer um reforço para construir só um pavimento, só um andar, a sua estrutura que você vai gastar é uma. Se você vai construir, por exemplo, para colocar mais 2 pavimentos, 2 andares, você tem que gastar um pouco mais para reforçar a estrutura. Ou seja, a sua visão a respeito do tamanho do prédio vai determinar a sua ação quando você for preparar todo esse montante. Quando nós trazemos isso para dentro de um contexto da igreja, nós percebemos que para que nós possamos construir uma nova identidade de igreja, ou seja, para que nós possamos nos contextualizar como igreja, nós estamos celebrando hoje 73 anos. Para que nós possamos nos contextualizar, como assim? Para que nós possamos nos adequar à sociedade, ao tempo que nós estamos vivendo. Não estou falando de doutrina, estou falando de costumes e hábitos. Nós precisamos construir uma igreja. Não fisicamente, não estruturalmente, mas nós precisamos construir uma igreja sobre a igreja que já está construída. Como assim? Nós temos que entender que o mundo exige que nós caminhemos, Sandro. Se nós estivéssemos aqui hoje, com uma liturgia, com um pensamento litúrgico, igual ao de 73 anos atrás, nós não teríamos bateria, nós não teríamos teclado, nós não teríamos uma série de coisas. O tempo mudou, a igreja se contextualizou. Está aí você bonito com esse óculos da moda, está aí você bonito com essa calça jeans, está aí você bonito contextualizado. Eu não estou vendo ninguém aqui vestido com calça boca de sino. Eu não estou vendo ninguém aqui de Black Power. Eu não estou vendo. Porque nós nos contextualizamos. Eu tenho certeza que na sua casa você não tem aquela televisão grandona de tubo que você mudava no seletor. Tem um LED.
Porque nós, olhe para cá, nos contextualizamos. Na construção de uma igreja contextualizada, porque uma igreja contextualizada é uma igreja que conversa com a sociedade. Uma igreja contextualizada é uma igreja que abre suas portas para que a sociedade entre e seja influenciada. Na construção dessa visão dessa igreja, nós não podemos simplesmente chegar com uma picareta ou uma alavanca, arrancar o alicerce e construir um novo alicerce. Preste atenção, quem já construiu uma casa sobre outra sabe que nesse reforço que se faz nas colunas, se faz nas vigas, mas não se mexe no alicerce. A construção é feita sobre as bases que já existem, reforçando colunas que são essenciais para que a igreja se mantenha de pé. Você está me entendendo? Diga amém. Porque a igreja é um organismo vivo. E tudo que é vivo, cresce. Se você é pai de uma criança, ela é pequenininha, se por acaso ela não se desenvolver, se por acaso ela não crescer, você vai ficar preocupado. Você vai procurar um médico, você vai procurar alguma coisa, porque o natural da criança é que ela cresça. O natural de uma planta é que ela cresça, que ela frutifique. O natural de tudo que é vivo é crescer. Você me entende, meu irmão? Diga amém. E quando a criança não cresce, você não estica ela. Existe algo errado, porque tudo que é sadio e é vivo, cresce. Então, dentro dessa visão que eu estou compartilhando com os irmãos, faz parte do processo natural, no cumprimento da missão da igreja, ela crescer, ela conversar com a sociedade. Eu não estou dizendo que nós vamos vender nossos princípios, lembra das colunas? Nós vamos construir algo em cima de colunas frágeis, nós queremos construir coisas dentro sólidas e queremos reforçar as nossas colunas. Mas é necessário para o cumprimento da nossa missão como igreja, conversar com a sociedade. Não criarmos um ambiente na qual os pecadores tenham medo de se aproximar de nós. Os pecadores resistam a entrar em nossos templos, porque acham que não serão bem-vindos, porque o povo que está ali é santo demais para recebê-los. A igreja, no cumprimento da sua missão, ela tem que ser uma igreja relevante, influenciadora. Atos capítulo 9, verso 31. Lucas, com uma visão cirúrgica, ele diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então faz parte do processo da nossa missão crescer. Faz parte do processo da nossa missão influenciar. Faz parte no processo da nossa missão, olhe para cá, sermos relevantes. Relevante não é ficar aparecendo no jornal. Relevante não é sentar na mesa do prefeito. Relevante não é ser convidado para as reuniões na Câmara dos Vereadores. Relevantes é sermos indispensáveis para a comunidade onde nós estamos. Relevantes é quando as pessoas olharem para nós, se sentirem constrangidas e direcionadas para a glória de Deus. Somos um espelho da glória de Deus. Posso vir um amém, irmãos? E quando isso não acontece, nós apenas nos reunimos em clubes bíblicos e deixamos de influenciar, e deixamos de ser relevantes, e deixamos de conversar com a sociedade, e consequentemente deixamos de fazer a missão. Nos tornamos uma associação de entretenimento gospel. Cantamos para nós mesmos, fazemos cultos para nós mesmos, fazemos celebrações que agradem a cada um de nós. Nos tornamos um self-service crentez. Para sermos igreja, precisamos entender a missão de ser igreja. Se você está me entendendo, diga glória a Deus.
É preciso construir essa visão sobre a igreja que nós temos. Agora, esse desejo ele não pode ser de um homem só. Essa visão não pode ser de 5 ou 6 pessoas. Essa visão de construir algo que possa ser relevante, ainda mais relevante, precisa ser uma visão compartilhada de todos nós. E temos alguns passos para edificar esse edifício. Você está comigo? Diga amém. O primeiro passo é projetar o novo edifício. Antes de me casar, o meu sogro me deu um terreno. E ele disse o seguinte: olha, esse terreno aí é seu, mas eu não vou meter a mão aí. E aí eu me lembro como se fosse hoje, eu e a Eliane fomos no terreno projetar a casa. Tantos quartos, porque nós vamos ter tantos filhos. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. É necessário projetar. A parte difícil foi pegar a picareta e cavar os alicerces. Demorei tanto que eu vendi o terreno para comprar uma casa, que eu desisti de cavar. Projetar o novo edifício. Agora você não vai construir do zero. Lembre-se, já existe alicerce, já existem paredes, você vai construir algo em cima do que já existe. Então você só precisa reforçar a estrutura, mas é necessário desejar o novo prédio. É necessário desejar, sonhar, querer que seja assim. Nós ouvimos tantas vezes, eu vi aqui, agora estive essa semana na igreja de Ponte dos Carvalhos, que fez 60 anos, os irmãos testemunhando do ardor e da dificuldade do início desta obra. Da dificuldade que foi levantar as paredes, da dificuldade que foi trazer os tijolos, das escolas bíblicas do alvo, de tantas movimentações para erguer essas paredes, para que pudéssemos ter um templo e assim cultuar ao Senhor. Tantas dificuldades foram vividas, mas todos os desafios foram alcançados, porque o Deus que dá a visão é o mesmo Deus que dá a provisão. Se nós estamos aqui hoje, alguém desejou esse templo. Se nós estamos aqui hoje, alguém sonhou com essas paredes, sonhou com essa igreja, mesmo quando tinha um terreno apenas, mesmo quando era apenas sapata ou alicerce, alguém sonhou que um dia esta casa seria chamada casa de oração. Se não desejarmos, não vamos ter. Se não desejarmos uma casa, se você quiser fazer uma reforma na sua casa, se você não desejar realmente, você não vai fazer, porque existem muitas dificuldades. Você vai ter que rasgar paredes, você vai ter que afastar móveis, você vai ter que cobrir algumas coisas. Essas dificuldades já desestimulam você. Mas se você quer realmente uma casa, se você quer realmente aquilo, você não se prende às questões menores que são os transtornos e foca no desejo da construção que vai ser uma bênção na sua vida. Quando nós olhamos o texto que serve de base para nós hoje, em João no capítulo 4, no versículo 4 mostra uma dificuldade para os discípulos. A Bíblia diz, João diz aí no versículo 4, que era necessário Jesus passar em Samaria. Há um contrassenso aí. Porque na realidade o costume dos judeus era não passar por Samaria. Eles aumentavam alguns quilômetros, dando a curva em Samaria, porque eles não queriam botar o pé na terra de Samaria. Para eles era desonroso, era lugar impuro. Então os discípulos estavam adaptados a aumentar a jornada para não passar por Samaria. Quem está me entendendo diz amém. Mas para Jesus, olhe para cá, era necessário passar por Samaria. Jesus está ali focado num novo objetivo, na quebra de um paradigma, na quebra de uma norma. Ele precisa passar por Samaria, porque ele tem uma missão a cumprir em Samaria. E o foco dele faz com que ele esqueça as coisas menores. Quando você está focado em alguma coisa, você esquece o que é irrelevante. Quando você está focado num objetivo, as coisas menores ficam de lado, você não se engancha. A Bíblia diz que o Senhor nos chama para sermos seus soldados. E o bom soldado não se embaraça com as coisas desta vida.
Então, quando você vai e deseja, você coloca aquilo como objetivo, as outras coisas são passageiras, as coisas são efêmeras, são fúteis, são fáceis de ser colocadas de lado. Quando você vê seus móveis sujos de poeira, você diz, isso é por enquanto, isso é temporário, eu vou morar numa casa maior. Trazendo isso para nós é da mesma maneira. Nós precisamos desejar essa igreja. Nós precisamos desejar, como foi pregado ontem pelo pastor Osmi, que Deus faça de novo. Que Deus faça de novo no nosso coração o desejo de vermos uma igreja salvadora de almas. Que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de sair às ruas, aos becos, aos córregos, aos morros, para pregar a palavra libertadora do Senhor, para enchermos esta igreja, nos tornarmos relevantes ainda mais nessa sociedade. Está me entendendo? Diga amém, irmão. Aleluia. Porque se você não tiver esse desejo no seu coração, você vai se acomodar, como muitos de nós têm se acomodado. Como muitos de nós já está acomodado. Sempre seremos tentados a ficar como estamos. O que é mais fácil? Estar do jeito que você está ou desafiar a ser melhor do que você já está? Geralmente, uma empresa tem 2 funcionários que concorrem em determinado setor. É assim num clube de futebol. O sujeito está ali, correndo pouco, desanimado, pastor Alberto. Mas de repente chega alguém ali que corre mais, que é mais técnico, que tem mais habilidade. O que é que aquele sujeito que estava encostado vai fazer? Ele vai correr mais, ele vai treinar mais, ele vai se esforçar mais, porque tem alguém que pode tomar o lugar dele. Você está me entendendo? Diga amém. Mas se não tem ninguém, a gente se acostuma. A gente se adapta. Se fôssemos nós hoje a construir este templo, se fôssemos nós hoje a edificar esta igreja, este prédio, se fôssemos nós hoje para fazer tudo o que nós estamos usufruindo, será que nós faríamos? Estamos nos acomodando. O conforto está tirando o sangue dos nossos olhos. O conforto está tirando a determinação do nosso coração. O Senhor nos reuniu nessa manhã desse dia para dizer a cada um de nós, aleluia, deseje um edifício maior. Deseje salvar almas. Deseje trazer vidas. Abrace a missão da igreja. Você está me entendendo? Diga amém. Nós precisamos assumir o nosso papel, porque o acomodado ele nunca sai do lugar. O acomodado ele sempre vai permanecer. Eu tinha um irmão numa das igrejas que eu dirigi, que ele era acomodado. Quando eu cheguei na cidade, ele estava em uma determinada função na empresa. Eu saí da igreja, ele continuou na determinada função. Com 10 anos que eu estava aqui em Água Fria, eu ligava para ele, ele estava na mesma função. Até que um dia perdeu seu emprego. Não se acomode. Nunca se acomode. O homem de Deus, a mulher de Deus, olhe para cá, é antes de tudo um inconformado. Falo com ele às vezes em Mossoró. Falo com ele às vezes de Mossoró. E ele ainda está conformado. Olhe para cá, meu irmão. O Senhor nos chamou nessa manhã desse dia para projetar um novo edifício, sobre colunas que já existem, sobre um alicerce que já foi estabelecido. Nós não vamos abrir uma vírgula daquilo que Deus já colocou para cada um de nós. Nós não vamos abrir um palmo dos preceitos de Deus, da doutrina de Deus e da história que nos fez ser a igreja que nós somos. Nós não vamos abrir uma vírgula disso, mas olhe para cá, precisamos projetar um edifício maior, mais relevante. Não podemos viver o passado. Uma frase me chamou muita atenção, era do pastor Alvim. Não sei se o pastor Osmi se encontrava no dia no centro de convenções. Mas essa frase me chamou muita atenção. Ele diz: quem não tem objetivo, não tem futuro. Quem não tem futuro, sempre volta ao passado para sobreviver. Quem não tem visão, quem não tem objetivo, não tem futuro, porque não projeta, pastor Hélio, não tem perspectiva.
Então essa pessoa que não tem futuro sempre vai voltar ao passado e dizer como foi bom, como foi maravilhoso, como era bom, como era assim. Olhe para cá, o passado passou, Deus nos chamou para viver esse presente. Eu louvo a Deus pelas gerações que passaram pela igreja de Água Fria, eu louvo pelos pastores, pelos homens de Deus que sentaram nestes bancos, que ministraram, mas agora a história nos colocou sob a liderança dessa igreja, a história nos colocou nos bancos desta igreja. Não vamos mais olhar para trás, vamos focar numa visão, no objetivo, no futuro, vamos projetar um edifício. Está me entendendo, irmão? Diga amém. Aleluia. É preciso projetar, é preciso desejar. Conversando com uma pessoa uma vez, nós estávamos naquele ano que nós estávamos em franco desenvolvimento, as almas se convertendo, e eu cogitei abrir uma nova congregação num determinado lugar que tinha maior quantidade de membros. O irmão soube, o irmão me procurou, disse: pastor, pelo amor de Deus, não faça isso. Não há uma congregação ali, porque eu nasci ali, eu quero morrer ali, eu não quero me afastar, eu não quero vir para a congregação, eu quero ficar ali. O que é que o Senhor me diz? Irmão, eu nasci para ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu louvo a Deus porque a porta do céu continua aberta para mim. Aleluia. Você está me entendendo, querido? Diga amém. Sonhe junto comigo. Projete junto comigo. As gerações antigas trouxeram tijolos físicos. Vamos trazer tijolos espirituais. Vamos sonhar, vamos projetar, vamos desejar. Vamos desejar ampliar as tendas, vamos desejar voltar a ser ainda mais relevantes, vamos desejar fazer as coisas que fizemos. Sim, fomos sede nacional por 25 anos, sim, fomos relevantes no contexto da igreja, sim, ainda somos, mas podemos ainda coisas maiores, porque se levantou uma nova geração, se levantou novos obreiros, se levantou tantas coisas, é preciso projetar um novo edifício. É preciso fortalecer as colunas, Sandro. As colunas e os alicerces são os que dão fundamento ao prédio. Se você tiver uma coluna frágil, a casa cai. Se você tiver alicerces fracos, a casa vai rachar e vai cair. Você precisa de alicerces fortes. Você precisa de colunas fortes. Eu sempre fiquei muito impressionado, porque aqui no prédio, nós não sentimos nenhum tipo, aqui no prédio anexo, nós não sentimos nenhum tipo de abalo quando passa caminhão, quando passa carro. Eu já morei em casas e já estive em lugares que quando passava um caminhão as coisas tremiam. E eu conversando com o presbítero Davi, ele dizia: não, pastor, o alicerce aqui tem a minha altura. Aleluia. Cadê o irmão Davi? Não está aí? O irmão Davi não tem 2 metros de altura, mas também não é nenhum baixinho. Os alicerces profundos e bem firmados não deixam que um prédio seja abalado. Você me entende? Diga amém. Colunas bem estruturadas não deixam que a parede rache. Nós temos um firme fundamento. Nós temos base suficiente para subirmos muito mais prédios para a glória de Deus. Diga amém, meu irmão. Aleluia. Agora, para fazer isso, presbítero Misael, para fortalecer as colunas, porque nós queremos subir mais. Para fortalecer essas colunas é preciso rasgar a parede. Quem já fez reforma dentro de casa? Levanta aí a sua mão. Você em casa fazendo reforma. Que tribulação. Oh, me arrepio só de lembrar. E você tem que afasta móvel para um lado, afasta móvel para o outro. E se você tiver uma esposa com mania de limpeza, você está perdido. Porque todo dia você tem que limpar, você tem que lavar, você tem que fazer. Oh, Jesus, que tribulação. Quando dava horário de ir para casa, eu digo: Senhor, me ajude. Porque lá vai eu limpar móvel, tirar poeira, mas amanhã vai sujar de novo. Se for assim, você não toma banho.
Aí lá vai eu, tira isso, tira aquilo. E menino começa a espirrar. Eu só, olha, eu não disse que tem que limpar. Aí lá vai de novo, limpa de novo. Mas só eu que sofro isso. Tudo que eu faço nunca é suficiente. Vai lá e faz de novo. Você fez mal feito, eu vou fazer. É uma tribulação, é uma agonia. Afasta móvel, afasta geladeira. O móvel velho se acaba, o guarda-roupa velho vai embora. Foi só assim comigo, é com você também, irmão. Que tribulação. Fala a Deus. São transtornos. Os transtornos, eles são necessários para que a obra prossiga. Por isso que tem uma frase que a gente chega sempre em alguns lugares que tem reformas, nós acostumamos a ver: desculpe o transtorno, estamos em reforma. Transtorno sempre vai haver. Quando nós vamos rasgar as colunas da igreja, pastor Osmi, no edifício espiritual, para fortalecer as colunas, alguns não vão gostar. Alguns vão dizer, mas em outro tempo não era assim. Em outro tempo nós entrávamos com a bandeira. Você prestou atenção que nós não entramos com a bandeira? Eu fui no privado com o presbítero Misael. Misael, como que cochichando. Estou com vontade de não entrar com as bandeiras. O que é que você me diz? Bênção, pastor. Tinha pensado nisso também. Então se eu for me apedrejar, me apedreje junto com ele. Não entramos com bandeira. Cadê a bandeira? Essa igreja está muito diferente. O lugar sagrado tem uma bateria. Que é isso? O pastor emagreceu. Que é isso? Saudade do pastor quando o pastor encostava a barriga assim. Está muito moderno esse negócio. Por que essas coisas estão acontecendo? Irmão sem gravata. O próximo sou eu, viu, Júnior? Que essas modernidades? Por que essas coisas? Porque olhe para cá. Porque nós estamos rasgando as paredes. Oh, aleluia. Estamos evitando o maior tempo de transtorno para você, mas nós vamos ter que rasgar as paredes. Essas paredes estão sendo rasgadas. Se você está olhando a nossa igreja, você está percebendo que espiritualmente as nossas colunas já estão sendo fortalecidas, porque nós queremos construir um edifício maior, nós queremos construir um edifício mais relevante, nós queremos ficar conhecidos não pelo que nós fizemos ou fomos, mas por aquilo que nós somos. Uma igreja relevante, uma igreja vibrante, uma igreja atuante, uma igreja avivada para a glória de Deus. Nós precisamos corromper os conceitos antigos e fortalecer conceitos certos. Capítulo 4, versículo 20, vai lá, irmão. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A mulher diz, olha, nossos pais adoravam nesse monte, mas os judeus dizem que isso é em Jerusalém. É uma norma, é um padrão, era algo estabelecido naquela época, ou era aqui ou era ali, era um sistema binário, ou você adora no monte, ou você adora em Jerusalém. O que é que o Senhor diz que onde se deve adorar? Ele diz, nem aqui, nem lá, nem em lugar nenhum, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus quebrou um conceito, Jesus quebrou um paradigma. Jesus quebrou e disse, não é desse jeito. Quando você vai ver Jesus confrontando os fariseus, ele vai mostrar aos fariseus que as tradições não devem ocupar o lugar do objetivo, que as tradições não devem ocupar o lugar da visão, da missão. Não é aqui, não é lá, é em todo lugar. Porque o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Rasgamos as paredes.
Estamos fortalecendo as colunas. Eu quero convidar você a, se tiver transtorno, quero usar essa mesma frase: desculpe os transtornos, mas nós estamos em reforma. Aleluia! Dê um brado de glória a Deus junto comigo. Nós estamos em reforma. Nós não vamos jogar fora nossos alicerces. Nós não vamos derrubar as paredes que foram construídas com suor, com sangue e com lágrimas. Nós vamos fortalecer as colunas, honrando aquilo que nós já temos. Não abriremos 1 milímetro daquilo que somos, mas precisamos ser mais. Mais do que simples tradições. Aleluia, eu quero viver o Evangelho em sua essência, sem me preocupar com A ou com B. Uma das coisas que Deus tocou no meu coração poderosamente, eu quero compartilhar com os pastores que estão aqui hoje. Quando fui para a ministração, quando fui para a convenção geral, e ministrei um dos dias, eu preparando o sermão, eu fui com algo no meu coração. Um dos dias que aqui estivemos, os 40 dias, me ajudou a construir o sermão que eu preguei em Mogi Guaçu. Eu não me lembro bem da pessoa, me perdoe. Mas falou tão forte ao meu coração que ficou comigo até hoje. Quando no propósito o irmão estava ministrando aqui pela manhã, disse: não podemos permitir que os outros ditem a conduta da nossa vida. Não podemos permitir que o conceito de pessoas que até nem conhecem a Deus ditem a minha maneira de ser ou a minha maneira de servir a Deus. Eu devo agradar sobretudo a Deus. Deus é a razão da minha existência, a glória da minha vida é para Ele, eu vivo para Ele, para o louvor, e se ninguém entender o que eu estou fazendo, mas Deus entender, eu glorifico a Ele e vivo para Ele. Isso bateu tão forte no meu coração, porque era a crise que eu estava vivendo, era a crise ministerial que eu estava vivendo, de tentar agradar pessoas, de tentar agradar outras pessoas que se comportavam de maneira diferente do que eu era, e estava atingindo a minha casa, e estava atingindo a minha família. Porque quando a gente saía, por exemplo, de férias, os meninos e a Eliane iam tirar foto, eu não tirava foto, porque o que é que vão dizer de mim? Pastor na praia? O que é que vão dizer de mim? Pastor com a camisa do Flamengo? Do Santa Cruz? Eita! O que é que vão dizer de mim? Pregando sem isso, sem aquilo. O que é que vão dizer de mim? Se o meu filho não for para o culto, se a minha esposa não for. Não, você vai ter que ir. Dê seus pulos, vamos. E fui com isso forte no meu coração. No primeiro dia, a primeira ministração foi como um soco no meu estômago. Pastor Zé Carlos Dorta, simples, objetivo. Eu falei com o Cláudio, eu não chorei porque eu tive vergonha. Fui para o quarto com aquilo na minha mente, conversando com o Cláudio, o pastor Cláudio, só estávamos eu e ele. Os 2 traidores chegaram depois. Estava só eu e o Cláudio, e disse: Cláudio, Deus falou comigo. Eu não vou mais pautar a minha vida e o meu ministério pelo pensamento de ninguém. Eu vou ligar direto com Deus. Tudo que eu fizer agora é para a glória de Deus. Tudo que eu fizer, mesmo que ninguém entenda, será para o louvor e a glória do meu Deus. Estabeleci uma conexão direta agora. E aí fui pregar no outro dia. Olhe para cá. Deixa eu dar esse testemunho para você, posso? Com a sua permissão. Geralmente quando pegam no microfone, o cara diz: com a permissão do pastor eu vou fazer. Com a sua permissão eu vou dizer. E eu fui. E estava com terno, pastor, a gravata. A farda do pastor estava lá. Mas eu disse: não, eu não vou porque fulano vai ou fulano quer. Eu vou com o que eu quero ir. Posso ir um amém? Amém? Vou desabotoar agora isso aqui. E nas camisas que estavam ali, estava uma camisa um tanto quanto diferente. Xadrez. Eu não deixo nem barba porque eu tenho vergonha. Não vou. Aí me lembrei de Diego. Vou, não vou. Se eu vou. Eu fui.
Não é para ser diferentão, bonitão ou pastor moderno. Eu fui, porque aquilo ali me ajudou a romper um conceito errado que estava no meu pensamento. Não se preocupe, eu não vou pregar de camisa xadrez aqui no culto, só se você deixar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quem deve ditar a sua vida é Deus. Agrade a Deus, glorifique a Deus, adore a Deus, viva para a glória de Deus. Nossas tradições não devem ocupar o lugar da nossa missão. Essas colunas que nós estamos fazendo, nossa, já são, falta 4 minutos só. Posso ir mais, irmão? Diga amém. Hoje é festa, né? Amém? A gente terminou de 9 horas ontem, vamos terminar de 1 hora hoje. Isso dirá o quão longe nós vamos chegar. Essas estruturas que nós estamos armando agora, essas colunas que nós estamos estabelecendo agora, irmão, olhe para cá, até onde nós queremos ir, até onde nós queremos alcançar. Nós queremos alcançar essa rua, nós queremos alcançar esse bairro, nós queremos alcançar essa cidade. Eu desejo uma igreja que seja relevante e conhecida, não pelo prédio bonito, não pela sua capacidade musical ou qualquer outra coisa, mas porque a glória de Deus está naquele lugar, porque Deus fala com aquele povo, porque aquele povo é diferente. O que adianta nós termos uma folhagem bonita e não termos frutos? O que adianta as pessoas olharem para nós e disserem, aquela igreja é padrão tal, padrão igreja tal, são todos arrumadinhos, são tudo bonitinho, mas o nosso coração está longe de Deus. Eu quero que você entenda nessa tarde, nessa manhã, aleluia, que o Senhor nos chamou pela nossa essência. Tenha frutos e não só folhas. Os andares de cima depende do que nós vamos fazer hoje. As colunas que nós vamos armar hoje. Mas eu quero reforçar a ideia, estou caminhando para o fim. O alicerce permanece intocável. Intocável. Ninguém toca no alicerce. Se tocar, compra uma briga com a gente. Diga amém. Compra uma briga. Nós vamos, como diz o bom pernambucano, nós vamos para o pau. Não deixamos. Porque o alicerce é a base de tudo. Nós não devemos apagar a nossa história. Quando você olha para você hoje aí bonitinho, sentadinho, as pessoas não olham a base do iceberg que era para você ser o que é hoje. Quando você olha para o Henrique, você olha para o André, quando você olha para cada um desses irmãos aqui, cantando, alegres, além do Rio Azul, muito alinhados e bonitos. Você não sabe a história que tem atrás deles e do tamanho do milagre que Deus teve que fazer para eles estarem aqui hoje. Aleluia. Escutei uma frase uma vez que eu achei bonita. Hoje eu estou, pastor, citando frases. Antes de invejar o sucesso, veja o processo. Para ser o que você é hoje, houve uma história. Para essa igreja ser o que é hoje, houve uma história. Pastores se deram. Pastores se foram. Tantos homens passaram por aqui. Eu quero dizer uma coisa a você. Olhe para cá. Não se tira a pedra do alicerce para se construir um edifício novo. Geraldo, as pedras continuam lá. O alicerce continua lá. As sapatas continuam lá. Nós só vamos reformar aquilo que eles já colocaram. Não venha me dizer que a sociedade auxiliadora tem que acabar porque é ultrapassada. Não venha me dizer que a ala jovem é inútil ou não serve mais no nosso sistema. Não venha me dizer que a escola bíblica já não serve mais porque não atinge mais seus objetivos. Essas bases, esses alicerces, eles estão entranhados na base dessa igreja. Estão entranhados. As bases bíblicas que nós aprendemos, o bom e velho pentecostalismo. Nós somos pentecostais. Se você quiser reformar a igreja, vai reformar outra, porque essa igreja, ela é pentecostal. Aleluia. Do bom e velho reteté. Agora o reteté, cuidado, viu? Só foi o pastor Jeremias tocar com a zabumba aqui que eu já via. Estava vendo a hora com os irmãos rodarem aí no poder.
Quiseram trazer para fora a essência do eu vou tirar o paletó, aleluia. Não devemos apagar, devemos nem desconstruir. As bases da fé são inegociáveis. Segure aí, eu estou quase terminando. Me dê meia hora. Com a ceia, viu? Eu vou terminar de 11 horas e aí a gente passa para a ceia. Posso ouvir um amém? Amém? A Bíblia diz, aqui no texto que nós lemos, verso 22 e verso 23. Nós não podemos flexibilizar para agradar. Há uma moda muito forte aí hoje do suicídio. De pastores que se suicidam. E pastores têm me abordado. E na medida do possível, pela palavra de Deus, os tenho confrontado. Porque as verdades de Deus, elas são inegociáveis. Eu não posso mudar uma verdade de Deus para agradar o Tony. Eu não posso mudar uma verdade de Deus para agradar quem quer que seja. No versículo 22, vamos lá. Jesus está confrontando a samaritana. Olha, e como a gente diz aqui, é um confronto de carrinho no meio. Ele não alisa. Ele diz, disse Jesus à mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, veja que porrada. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está dizendo isso para uma samaritana. Uma samaritana que tinha um sério conflito com os judeus. Os samaritanos diziam, não é aqui que Deus está. Os judeus diziam, não é aqui. Jesus diz, ei, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Meu irmão, é como você dizer para um nordestino, temos um paulistano entre nós com todo carinho. É como você dizer para um nordestino, a salvação vem de São Paulo. O nordestino fica brabo, fica... Porque o nordestino quer puxar para ele. É ou não é, irmão? Está com medo do irmão? Quando ele não está aqui, você é. E nós temos nós gostamos de tudo grande, né? Qual é o maior shopping da América Latina? Rio Mar. Qual é a maior via do mundo do Brasil? Agamenon Magalhães. Qual o canal que mais fede no mundo? O do Arruda. Brincadeira, claro. Mas não é da igreja, é o canal aqui que passa. Mas se tem uma coisa que você vai aprender agora. O canal de Santa Cruz não, viu? Gracinha. Nós somos hoje o 10º pior trânsito do mundo. Somos o pior trânsito do Brasil. Ganhamos. Jesus está dizendo para uma samaritana, pastor Jeremias, a salvação vem dos judeus, não é dos samaritanos. O que é que eu aprendo com isso? Que a verdade de Deus, ela é confrontativa. Se você errou, a verdade de Deus vai dizer, você está errado. Se você pecou, a verdade de Deus vai dizer, você está em pecado. Com amor, com carinho. Mas alicerce é isso, olhe para cá, nós não vamos fazer de bonzinho para que você permaneça conosco, nós não vamos vender nossos princípios para que você fique aqui, nós não vamos mudar a igreja para o seu prazer, para que a igreja se adapte à sua vontade. Olhe para cá, para estar aqui tem que se adaptar à verdade de Deus, para estar aqui tem que caminhar pelo que nós cremos, pelo que nós entendemos, não vamos abrir uma vírgula daquilo que é nosso. O irmão perguntou uma vez a mim, é possível, pastor? Ele era reformado, eu reformado e com esse pensamento, estar no meio de pentecostais, é possível, pastor? Eu disse, não. Não. Primeiro, você vai criar um conflito com você. Segundo, você vai sofrer e nunca vai crescer dentro da igreja. Se você quer isso, vá para outro lugar, que Deus abençoe você em outro lugar, porque aqui nós não vamos abrir uma vírgula daquilo que nós acreditamos e cremos.
Sabe por que as portas do inferno não prevalecem sobre esta igreja? Porque ela está fundamentada sobre uma rocha. Aleluia! Não é sobre homens, não é sobre nomes, não é sobre ministérios, é sobre a verdade absoluta de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, é o Verbo encarnado de Deus. Eu vou concluir, irmão. Desculpe o transtorno. Acordei Davi. Desculpe o transtorno, nós estamos em reforma. Eu sonho com uma igreja ainda mais viva e ainda mais relevante. Quando o pastor Osmir pregava, eu me lembrava da minha juventude na igreja, do avivamento que eu experimentei, do batismo com o Espírito Santo que fui, de como Deus me chamou ao ministério, de como eu subia cada degrau com alegria e devoção. Quando eu olho hoje e vejo algumas pessoas descompromissadas, eu fico triste. Eu sonho com uma igreja ainda mais viva e relevante. E do que nós precisamos para isso, irmãos? Do que é que nós precisamos para isso? Verso 35 do capítulo 4, segure, eu já estou encerrando. Diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus está dizendo isso, olhe para cá. O pastor Osmir disse ontem. Jesus está dizendo isso enquanto os samaritanos estão saindo da cidade. Aqui há um momento entrelaçado. Preste bastante atenção, olhe para cá. Jesus fala com a samaritana, ela deixa o cântaro e corre. Nesse mesmo momento, os discípulos estão chegando. Os discípulos começam a conversar com Jesus, a mulher entra na cidade e fala, é um momento que está acontecendo ao mesmo tempo. Quando Jesus está falando com os discípulos, a mulher já tem pregado dentro da cidade, os samaritanos vêm saindo. Quando Jesus está discursando aos seus discípulos, ele chega no verso 35, olhe para cá, no verso 35, ele diz, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Ele se vira e diz, os campos já estão brancos para a colheita. Ele aponta para os samaritanos, eles estão saindo da cidade, ele está dizendo, está tudo pronto, está tudo preparado, não falta mais nada, só basta que você seja ceifeiro, só basta que você pegue a ferramenta na sua mão, comece a rasgar as paredes, só basta que você saia desse comodismo diabólico, desse comodismo que não faz nada a não se alimentar futricas, intrigas entre irmãos. Quando nós não estamos fazendo nada, nós somos terreno fértil para o diabo colocar suas inimizades, suas fofocas, seu disse-me-disse. Um crente desocupado é uma presa fácil para o diabo. Se ocupe, pegue a sua ferramenta, comece a rasgar as paredes, edifique a coluna junto comigo, prepare as vigas junto comigo e faremos desta obra ainda maior do que ela já é. Jesus está dizendo, está tudo pronto, meu amigo. Jesus está dizendo, está tudo pronto, jovens. Está tudo pronto, não precisa invencionice, não precisa novos modelos, não precisa de nada. Está tudo pronto, os campos estão brancos, os campos estão preparados. Colha, colha. Porque vocês estão colhendo fruto de alguém que plantou. Nós estamos hoje sentados aqui, no conforto desse templo, nós estamos colhendo o que alguém plantou. Nós estamos colhendo uma igreja que alguém plantou. Não precisamos de nada. Agora, olhe para cá. Na nova construção, coisas novas vão aparecer como vigas. Na sua casa não tinha viga, mas ela vai começar a ter viga. E um elemento novo surge. Se esse elemento novo for necessário para manter a estrutura, que ele venha. O Senhor está nos chamando nessa manhã, para que esse dia seja um ponto de virada na nossa vida cristã. Um ponto de virada na nossa fé cristã. Você me entende? Diga amém. Eu anseio por um ardor queimando no nosso peito de novo.
Às vezes nós achamos, tenho 5 minutos para encerrar. Às vezes nós achamos que precisamos de alguma coisa. E quando você vai conversar com alguém, olhe para cá, esse alguém diz assim: mas se essa igreja, mas se a gente tivesse isso, pastor Hélio, mas se a gente fosse assim, mas se a gente tivesse isso, você já ouviu isso? Já ouviu isso? Talvez os discípulos dissessem: mas nós não chegou a hora, ainda não é a hora. Olhe para cá, os campos estão prontos, as ferramentas estão à disposição. Quem é você no reino de Deus? Eu anseio pelo ardor queimando no nosso coração. Eu anseio, porque esse fervor é que vai nos mover. Aleluia. Eu anseio. Alguns pastores saíram da nossa convenção lá como meninos, felizes. E eles só experimentaram aquilo que quem teme a Deus sempre já sentiu. É o renovo do Espírito dentro do nosso coração. Quem moveu o pastor Jeremias da Prata até aqui e os irmãos foi a alegria de servir a Deus. Quem trouxe você aqui essa manhã foi a alegria de servir a Deus. Mas esse fervor, ele deve atingir um nível ainda maior. Eu sonho com isso. Numa grande revolução na igreja. Na nossa igreja ocupando espaços. Eu sempre sonhei com isso. Desde o dia que eu me converti, eu sonhei isso na minha igreja. De ver minha igreja expandindo, crescendo, avançando, ocupando os espaços. Porque nós temos um evangelho puro. Nós temos um evangelho que salva. Nós não negociamos nossos valores. Quem entra pelas portas da igreja é realmente transformado. Ele tem sua vida mudada. Ele só não muda se ele não quiser. Como eu amo a minha igreja. Como eu amo a minha igreja. Como eu amo a Deus por me dar o privilégio de criar meus filhos num ambiente saudável. Sem meninices ou chocarrices. Num ambiente em que eu posso crescer e saber que qualquer um que sobe a esse altar, ele está preparado para dizer as verdades de Deus. Como eu amo a minha igreja. Como eu amo a minha igreja. Eu vou a outros lugares, visito outros lugares, prego em outros lugares, mas se eu sou você, eu me sinto bem quando estou na minha igreja. Oh, aleluia. Sonhe junto comigo. Não para que seja um sonho megalomaníaco, para que as pessoas nos vejam em outdoors, não é isso, longe disso. Mas é para que possamos levar outras pessoas a sentir o que sentimos aqui nessa manhã. A alegria, oh, aleluia. O gozo de Deus invadindo o nosso coração. Quantas vezes você não chegou aqui triste e saiu daqui renovado? Quantas vezes você chegou aqui enfermo e foi curado? Perderíamos os momentos contando os milagres que nós vemos aqui. De pessoas curadas, de pessoas restauradas. Como eu amo a minha igreja. Eu sonho que essa igreja vá além do que já é. Porque ela merece ir além do que já é. Eu sonho com uma igreja onde cada crente é um ganhador de almas. Onde cada crente é um discipulador. Onde cada crente se compromete. Não trabalhe para mim, olhe para cá, não trabalhe para mim. Não quero que você trabalhe para mim. Quero que você trabalhe para Deus. Para Deus. Não faça para eu ver ou elogiar ou qualquer pessoa te elogiar. Deus está vendo. Deus está vendo quando você fica na porta. Deus está vendo quando você faz um suco. Deus está vendo quando você limpa o chão. Deus está vendo quando cada ato de piedade que você usa. Deus está vendo. Sonhe junto comigo. Sonhe junto comigo. Porque se sonharmos todos juntos, nós vamos construir isso num ideal. Nós vamos trabalhar nesse propósito. Feche seus olhos por um momento. Curve sua cabeça.